livro? Bom, esse livro ele vem de um pedido do meio acadêmico, um registro de processo, que é algo raro, né, nas publicações de moda no Brasil. Já é sabido a importância que o desenho tem no meu processo de criação. Né? Toda a coleção tem um caderno de coleção. E aí eu fui lançado há 2 anos atrás, a primeira edição, que esgotou em tempo recorde. 45 dias já não existíamos em. Aí foi que a editora resolveu fazer o relançamento da segunda edição, acrescentando 4 coleções que não entravam na primeira. Entendi. E depois eu queria saber agora, você fez faculdade de estilismo na Federal de Minas. Depois pós-graduação na Parsons, em Nova York, um curso era esse. E depois eu fiz cursos livres de São Marcos em Minas. Eu queria saber se antes de você iniciar nesses cursos, você já tinha alguma relação com a moda ou foi a partir daí que você estreitou esse laço? Eu já tinha. Eu sempre tinha uma relação com a moda através do desenho. Eu fazia qualquer desenho contanto fosse gratuito, não tinha recursos. E numa dessa, depois de fazer curso de desenho de parafuso, arte de rua e tal, eu encontrei com uma vizinha que estava indo justamente para um curso de figurinista no Senac. Eu achei aquilo uma delícia. E quando ela falou que era gratuito, eu falei, vou lá. Numa época, isso era em 84, se dissessem que no futuro o Brasil seria um dos países com o maior número de escolas de moda, eu ria da sua cara, porque a moda era uma coisa menor, que não se aprendia na escola, sabia ser ou não. E eu fui fazer o curso, né? E foi aí que eu comecei. Era metade da turma, era formada por senhorinhas, modelistas de cabelo lilás e travestis que estavam ali para a primeira vez na fantasia de carnaval. Uma semana depois, o setor de colocação profissional do Senac me ofereceu um emprego. Foi o meu primeiro emprego numa loja de tecidos. Eu não parei mais. Aí continuou, né? E mesmo com bastante curso, a gente observa que ainda tem muita gente que trabalha na área e não tem nenhuma uma especialização. Na sua produção, vocês fazem alguma distinção, por exemplo, de uma costureira que ela pode não ter algum curso, mas ela tem um conhecimento adquirido durante o tempo? Claro. Ou se essa costureira ela não tem nenhuma certificação, vocês oferecem algum curso, alguma possibilidade para ela? O que acontece é que hoje o que a gente está vivendo no mercado é justamente isso. O mercado está padecendo de mão de obra especializada. E essa mão de obra, como se diz, do desconhecimento prático, ela se tornou praticamente realidade. Né? Nos anos 80 a moda brasileira começou, no fim dos 70, anos 70, eram a maioria formados por costureiras que faziam sob medida em casa, que tinham um conhecimento muito mais apurado de acabamento, de modelagem. Agora não. Então o conhecimento ele se tornou bem escasso nesse sentido. Mas nesse caso, minha estrutura muscular pequena, o que permite investir de certa forma nos seus funcionários, né? Na sua última coleção você teve a produção de acessórios artesanais feitos pelas Sereias da Penha. Isso. E quando que você conheceu o projeto e quando você teve a ideia de colocar o trabalho delas dentro do desfile? Eu fui a João Pessoa e lá eu apresentei uma palestra sobre um trabalho que eu vinha fazendo com biojoias na Amazônia. Aí a primeira dama da cidade, no outro dia, me chamou e falou, olha, eu tenho um grupo aqui que eu preciso fazer uma capacitação. E elas não sabiam fazer nada. Mulheres de pescadores na frente da praia, eu falei, então ótimo, tem pescador, tem peixe nesse campo. Então vamos pensar um trabalho nesse sentido. Aí eles investiram na capacitação dessas meninas que aprenderam a limpar, a manusear, a fazer o básico desse campo de peixe. Um belo dia me ligaram e falaram, olha, você já pode vir. E eu lembro que o projeto chamava Escamando. Aí eu pensei, nossa, um nome um pouco sedutor, né? Você usar uma peça Escamando. Senão eu vou chamar Sereias da Penha, que é a praia de Araçuaí. E chegou lá, comecei a chamar elas de sereia, de falar, sereia fulana, sereia ciclana. E daí nasceu a Sereias da Penha. E aí depois que você viu o projeto, os trabalhos finais que você resolveu colocar... Não, eu participei da história do projeto, eu desenvolvi com elas. Mas aí foi depois que você viu o trabalho que você resolveu colocar no seu desfile ou desde o começo você já tinha a ideia? Desde o começo, quando eu fui lá desenvolver a história com elas, eu vi a potencialidade que aquele tinha, entendeu? Era o trabalho das meninas ali. Então eu falei, gente, por que não
gente dá uma vitrine, Dá uma a visibilidade. visibilidade do trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Porque com isso, durante muitos anos eu tinha muito pudor de fazer isso. Parecer, enfim, leviano, aproveitador e tal. Depois que eu vi que tantos projetos definaram, morreram, justamente por falta de vitrine, tem que fazer. E principalmente porque muito mais do que a questão comercial e econômica, é o retorno da autoestima, né, delas se verem representadas no lugar que para elas, para a maioria delas, elas veem isso como algo não alcançável. Em contraponto, a gente está falando dessa oportunidade, no trabalho a gente está abordando também a parte do trabalho escravo. Há alguns anos, muitas marcas foram denunciadas por cometer esse tipo de abuso e mesmo assim a compra desses produtos não caiu, continuou no nível que estava. Você acredita que o trabalho escravo e esse tipo de trabalho análogo à escravidão, ele se mantém pelo fato do cliente não se importar com a maneira que é produzida a peça que ele está usando? Sem dúvida. Tem um problema que é muito sério, que todas essas questões terminam num ponto crucial no Brasil, que é a educação, que é a formação. A menina de 15 anos, seja do sul ou do nordeste, ela não quer nem saber, ela quer no final de semana usar o vestido dela de R$40 que ela comprou da Zara. Né? Então não é só esse trabalho escravo aqui, que é muito comum aqui em São Paulo, nas grandes cidades brasileiras. É essa roupa que é produzida nos países asiáticos. Quer dizer, um vestido para custar R$40, ele chora, sabe? Ele derrama sangue, ele geme, ele grita. E isso eu acho que deveria ter uma campanha do governo mais incisiva nesse sentido. Mas o próprio governo, que estimula cada vez mais na troca do comércio dos commodities, do minério, a entrar esses produtos chineses. Então, é uma situação difícil. É um ciclo vicioso, né? Outra questão, assim, o seu nome está sempre ligado à valorização da mão de obra, valorização da cultura brasileira. Eu queria saber como essa sua personalidade ela vai estar presente na sua próxima coleção. Ah, como sempre foi, é sempre a mina charopada. Muda a história, mas a mina charopada, você vai ver lá.